E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Para mim, o que teve de mais grave em todo o discurso na ONU de todos os presidentes, pelo menos que eu dei um bisu, né? Muita gente comentou no dia de ontem, foi do aliado do Lula. Gustavo Petro, ele colocou algumas coisas e de uma forma, assim, muito complicada. E o problema maior é que, além de ser um absurdo, ele está tendo apoio para levar o absurdo à frente. Como vocês podem ver aqui, o Amazônia Azul, ele destaca o comentário do Marcelo Lins, que é da Globo, da Globo, trabalha na Globo News. O Amazônia Azul fala o seguinte, ó, o presidente da Colômbia defendeu farinha de trigo, sabe o que é, né? E contra o combate, ele defendeu isso daí e também se posicionou contra o combate às drogas em discurso da ONU. E aí tá a análise do jornalista da Globo. Hoje um presidente sul-americano fez um discurso corajoso e forte na ONU. Falou bem sobre meio ambiente, foi desafiador quando criticou a atual guerra às drogas ilegais, chamou a responsabilidade os países que inventam guerras. Fala de estadista. Imagina o Lula chegando ao poder, o Lula que já anunciou que ele vai rever aí essa política, né? Que deu errado no Brasil. Tem que ver aí, rapaz. Deu os meninos, né? Os meninos, rapaz. Às vezes, coitadinho. Não, temos que rever aí. Mas calma. Matéria do antagonista. Na ONU, Petro pede fim do combate da guerra contra as drogas. Em sua estreia na ONU, o presidente da Colômbia afirmou que o combate ao narcotráfico é responsável por destruir parte da biodiversidade da Amazônia. Olha como as coisas começaram a ficar estranhas. O cara está falando que se você combate o crime, você está impactando, né? Você está destruindo a biodiversidade da Amazônia. Aí você está falando, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que a esquerda força a barra, mas está meio distante, não uma coisa da outra. Não, porque a forma como ele colocou é descarada. Você vê aqui, ó, perfil verificado, né, ligado ao, inclusive ao governo colombiano. O cara fala o seguinte, ele coloca um trecho da fala do Petro. Os hipócritas perseguem as plantas com venenos para esconder desastres em sua própria sociedade. Eles nos pedem mais carvão e mais petróleo, para acalmar outro vício, o do consumo, o do poder, o do dinheiro. O que é mais venenoso para a humanidade? Farinha de trigo? Carvão ou petróleo? Você está entendendo a lógica do pensamento desse cara? Ele está falando assim, ó, tem vários vícios na vida. A pessoa pode ter vício em muita coisa. Tem gente que tem vício em videogame. Tem gente que é viciado em consumir. Tem pessoas que são viciadas no poder, no dinheiro. E aí, vários desses vícios, eles são sustentados pelo carvão, pelo petróleo. E o que é que causa mais mal? Uma substância, né, que deixa você biruta, carvão ou petróleo, que estão atacando o meio ambiente. Olha como a coisa começa a ficar estranha. Mas aí, ainda assim tá meio distante. Tá mais... A Amazônia que está sendo combatida. Aí eu fui atrás. Nessa matéria aqui da CNN é uma matéria meio esquisita quando você abre o site, porque é como se fosse uma matéria com inúmeras notícias dentro da matéria. Aí tá lá, né? Ele destaca a frase do Petro, o que é mais venenoso para a humanidade, blá blá. Quando você clica, algumas falas dele é o seguinte. Petro começa seu discurso alertando como a selva evapora. Eu venho de um dos 3 países mais bonitos da Terra. O presidente mencionou o combate a cultivos ilícitos como a coca. Lá naquelas selvas, libera-se oxigênio planetário e absorve-se o gás carbônico atmosférico. A ideia é que a floresta é o pulmão do mundo. Não vou discutir isso aqui. Uma dessas plantas que absorve o CO2 entre milhões de espécies é uma das mais perseguidas da Terra. De qualquer forma, procura-se a sua destruição. É uma planta amazônica. É a planta da coca. A planta sagrada dos incas.
com uma encruzilhada paradoxal. A selva que está tentando ser salva é ao mesmo tempo destruída. Nada mais hipócrita do que o discurso para salvar a selva. Vocês estão entendendo a lógica dele? Você viu, no Brasil, o Lula está reclamando, falando que o agro não gosta dele porque ele sabe que vai acabar o desmatamento na Amazônia. Vai acabar o desmatamento. Aí você vê, no Brasil, o Lula não quer que plante soja, o Lula não quer que crie gado na Amazônia, o Lula não quer que faça nada na Amazônia. Tem que só estudar lá as áreas. Agora o Petro, ele não quer que seja combatido porque a plantinha, a malvada não, a sagrada pelos incas, ela tá lá, rapaz, ajudando, né, a retirar o gás carbônico do malvadão do carvão, o malvadão do petróleo. Olha como a agenda verde tá dando subsídios, tá servindo para ancorar a agenda, para avançar com alguns temas assim que são inacreditáveis. Olha como as coisas começam a se encaixar uma coisa na outra. Aí você não entendia até, sei lá, ontem, por que a esquerda estava tão obcecada pela agenda verde. Por quê, senhor? Por quê? Tá aí. Nada contra, né? Às vezes você acha que isso aqui realmente é o caminho. Às vezes você acha que é a planta sagrada dos incas. Fica aí, né? Escolher de qual lado você tá. Eu tenho certeza de uma coisa. Bolsonaro é 100% contra isso daqui. Mas 100%. No Brasil, isso aqui jamais vai ser levado a sério, né, enquanto o Bolsonaro for presidente. E aí, veja só. Eu coloquei aquele quadradinho azul na camisa desse candidato. Eu não vou nem falar se é estadual, federal, nem nada, mas é um candidato do PSOL, só falo do partido. Ele tem como tema central de sua campanha a maldita, né? O orégano. Ele quer ir aprovar a todo custo no Brasil. Olha o que ele tá batendo foto. O Lula. E eu tô na dúvida, né, se aquela ali é aquela jaqueta que o Evo Morales concedeu, né? Deu de presente pro Lula. Então você vê. No final do dia, olha as pautas que a esquerda defende. O Lula pediu votos pro Petro, pediu pelo amor de Deus. São aliados no Foro de São Paulo. Cogitam já trabalhar junto em torno de uma agenda verde. E o Lula tá aí, né? Com o amiguinho dele, que é do PSOL, que tava tentando avançar com essa agenda no Brasil. Inclusive tem a bancada, a gente comentou sobre isso, né? Bancada da cannabis. Tem pelo menos aí 10 membros tentando entrar aí no Congresso Federal. Aí você vê, com tudo isso acontecendo, com todo o passado do Lula, João Amoedo, Partido Novo, Bolsonaro não vence no primeiro turno e no segundo turno pede para todos os outros candidatos. E assim, felizmente, assistimos hoje a sua última aparição na ONU. O Amoedo está comemorando que o Lula vai ser eleito, mas não vai. O Corvo diz, ó, parece que o Amoedo está feliz com a possível volta do ladrão à cena do crime. Partido Novo, fundador do Partido Novo, Amoedo, liberal, a turminha adora. A turminha da Faria Lima adora. E aqui já pegando um gancho com a questão do Meirelles, um passado não tão distante aqui, ó, 14 de dezembro de 2016. Hoje a Vera Magalhães está fazendo campanha pro Lula, mas naquela época ela falava o seguinte, ó, a Folha vai manter o Guilherme Boulos entre seus colunistas? Uma coisa é pluralismo, outra é banditismo puro e simples. Mas eu tenho certeza que se você perguntar, a Vera vai falar que ela errou. Ela errou e que ela aprendeu, ela está mais madura, ela fez autocrítica e ela estava errada sobre o Boulos. O Jesus falou, meu Deus, mano, quem poderia imaginar, hein?